Olá pessoal, Num Clique no Ar, um programa sobre saúde e educação, um programa Psicom, programa realizado aqui no Clube MC Psicom, porque nós estamos com a série que é voltada para o Clube MC Psicom. Num clique pode fazer a diferença. Eu sou Paulo Souza. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Karina. Então, hoje nós estamos aqui com uma especialista, porque nós vamos dar continuidade ao programa anterior que nós falamos sobre o quê? Falamos sobre Meu Filho Não Consegue Se Concentrar, vocês se lembram? Só que nós trouxemos agora uma especialista, uma organizer, a Karina vai se apresentar, que vai nos ajudar a trabalhar um pouco mais esse assunto, né? O que a organização pode interferir no estudo, pode interferir, né, na concentração, né? Karina, pode se apresentar. Oi gente, tudo bem? Eu sou Karina Santana, sou personal organizer e decoradora. Então, assim, a importância da organização no nosso ambiente, e o nosso ambiente, ele faz a gente se concentrar, né, também, e a gente se organizar mentalmente, né, que já a gente já se organizando mentalmente, já consegue organizar o ambiente e vice-versa. Então, assim, a organização é muito importante e fazer de forma leve também, né, para não ser aquela coisa maçante, para não ser aquela coisa desgastante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E muitas vezes as pessoas, Karina, associam muito a concentração com uma coisa mais rígida, né, que exige muita disciplina. Mas o que se pensa, por exemplo, da organização quando a gente olha para ela como um processo mais adaptativo, né? Então, o que acontece? Na verdade, primeiro de tudo, a gente tem que se adaptar à nossa organização. A gente tem que entender como é que a gente funciona. Porque o que funciona para mim não funciona para você. Então tem que ser uma coisa muito personalizada. Tipo, eu sei que isso funciona para mim. Ou então eu não sei, vamos descobrir de uma forma leve. Porque se for aquela coisa muito maçante, eu não vou fazer, né? A probabilidade de eu achar uma coisa chata e não fazer é grande. Então, como é que a gente vai descobrindo isso? Vamos, por exemplo, colocando um papel no lugar. Para mim tá difícil, eu não vou fazer. Então tem que ser tudo que flua da melhor forma para você, sabe? Então isso a gente vai se adaptando e vai criando um hábito. Quando a gente começa a criar esse hábito, fica tudo mais fácil, né? Então até a gente chegar a um ponto assim, não é do dia para a noite, né? Mas aí a gente vai testando a nossa organização, sabe? De uma forma bem tranquila, sabe? E não é assim, que tempo leva? Tudo depende do seu tempo. A Karina também, ela é uma das professoras aqui do Clube MC Psicom. Então ela trabalha a atividade Organização para a Vida. Nós trabalhamos aqui com crianças, né, de 7 a 12 anos. Então, Karina, qual é a dica que você dá para essas crianças, para elas poderem se organizar melhor para o seu estudo, enfim, para que a coisa fique mais fluida? Então, uma coisa mais fluida, vamos começar então, assim, uma coisa bem básica. Ensinar, né, os pais ou então os tutores ensinarem a arrumar a cama, porque a criança ela já cresce com aquela responsabilidade, sabe? Não vai ser do dia para noite, o que eu sempre falo, sabe? Não vai ser do dia para noite, ou arrumar a cama, ou então ensinar de uma forma lúdica a guardar as coisinhas dela, sabe? Ou então para ela ter responsabilidade sobre alguma coisa dela, porque aí sim de repente começa ela a planejar os estudos, sabe? Fazer um cronograma de estudo. Chegou da escola, tem o horário para estudar, tem o horário para ficar no celular, porque isso é importante, deixar o horário limite por celular, isso é bem importante, sabe? Ter o horário para brincar, porque a criança precisa disso. A criança não, a gente também, né? Então, assim, para ter uma rotina, sabe? Então, vai começando assim, poxa, acordou? Arruma a cama, porque aí ela vai tendo a responsabilidade dela e com as coisas dela. Isso é muito importante. E também fala muito da organização, que é uma coisa que traz uma segurança, né? Mas pelo que você está falando, também é muito importante olhar para esse fator criativo da criança, né? Tipo, o que eu posso inserir, até o exemplo, né, de colocar alguma coisa de outra cor aqui para chamar atenção, né? Sim, então, por isso que é importante a criança, né, saber onde estão as coisas dela. Porque ela pode ter uma ideia melhor que a minha, melhor que a da mãe, melhor que a do pai. Fala assim, eu vou guardar, sei lá, o meu brinquedo aqui nessa gaveta.
Não, às vezes ela pode ter uma criatividade, assim, aguça a criatividade. Não, eu vou botar aqui nessa caixa porque eu gostei, pra mim fica melhor. Associar, sabe? né? E ela vai associar melhor e ela vai guardar melhor. E ela vai ter o cuidado maior, porque é dela. Foi ela que criou aquilo. Então, isso é muito legal, sabe? Porque você vai ativar a criatividade dela, vai ativar a segurança dela com as coisas dela e a responsabilidade. Entendeu? Então, assim, uma coisa vai ligando a outra. E essa autonomia também, sim, né? Total, autonomia, porque ela vai pegar e vai tirar a hora que ela quiser, né? Estipulado dentro daquele horário, vamos dizer assim, de brincar, o horário de estudar. Ela sabe onde é que tá, então ela já vai se sentir, tô adulta, né? Porque tem um momento que a criança quer, eu quero fazer minhas coisas sozinha, sem ninguém tá enchendo o saco, né? Aquela coisa, mãe, né? A gente fazer isso. A gente sabe. Acontece, sim. E a gente sabe que é um grande desafio, né? Total, você pedir pra criança deixar as coisas organizadas, só aquilo chato, né? Tá, e qual é a dica que você dá então para os pais, né? Para que isso seja, que a criança aceite isso de uma maneira melhor? Sim, vou dar um exemplo assim, como funcionou com minhas sobrinhas, tá? Porque elas falam, tia, a gente só organiza as coisas quando você tá aqui. Eu falo, olha, cara de pau. Então, como é que eu comecei a fazer quando elas eram menores, né? A gente começava a brincar, eu separava 5 minutos, 5, 10 minutos assim. Gente, vamos agora brincar, já que a gente vai parar de brincar, vamos guardar as coisas pra gente continuar brincando amanhã? Ou continuar a brincar daqui a pouco? Porque aí a gente vai saber onde estão as coisas, não vai precisar ficar procurando. E não vai perder. O importante é falar assim, né? A gente vai pegando o emocional, né? É assim que funciona. Tipo assim, a gente não vai perder as nossas coisas, olha só que legal, e a gente vai conseguir brincar. Ou então, vamos brincar de guardar agora? Sabe? Uma coisa assim, sem falar, tem que guardar! Porque, gente, a gente funciona assim, né? Se a gente falar tem que, já era. Nem entende, né? Não entende. Vamos, assim, eu sei que é difícil, gente, é treinamento, né? É difícil, não tô falando que é uma coisa fácil, mas é assim. Ela vai se acostumando, né? Vai se acostumando, porque vai ter um momento depois que não precisa pedir. Já vai estar nisso dela, entendeu? É assim, é um treinamento, né? Tipo, a gente vai fazendo, mas é isso, aí vira um hábito. A mesma coisa que ela não pega a escova de dente dela e coloca no lugar, é isso. Assim, não é fácil, não é de um dia para o outro, mas é super válido. E faz muito sentido com a temática do organização para a vida, né? Porque parece que a gente está falando muito de algo que a gente já falou no primeiro tema, de algo que faz sentido para a criança. E eu achei muito interessante isso da continuidade, né? De não ser só uma coisa ali pontual, de vai arruma a cama agora. Mas não, para ela ir vendo, né, como que aquilo traz uma transformação. Sim, total. E a gente vai acompanhando isso durante a vida. Né? Assim, tirando a fase de adolescência, né, que a gente tá meio... Mas aí também exige demais. Igual tem um cliente que fala assim, Karina, eu moro em casa, mas eu quero minha casa organizada com criança pequena e adolescente. Eu falo, não vai ter. E nem é pra ter. Se for pra ter casa de novela, então assim, tipo, né? Ou então casa de revista, sabe? Tem o cantinho lá, é importante ter o canto que a criança consiga se sentir pertencente em casa. Isso é muito importante, que ela vai entender, olha, esse canto aqui é meu, então eu mantendo organizado, eu consigo brincar aqui na sala, por exemplo, assim. Né? Dá pra fazer um canto ali pra ela. Eu consigo estudar aqui com a minha mãe, e é bom que até reúne. As pessoas aproximam as pessoas da família. E essa noção de organização também acaba sendo levada para outras situações, né? Por exemplo, organizar o material de estudo, né? A agenda dela de estudo. Né? E eu acho que, nossa, super válido, como você falou, né? E eu já percebi algumas crianças realmente que os pais fazem, né, tem esse tipo de atitude, né? Desarrumou, arruma de volta, né? Pegou, tirou do lugar, coloca no lugar, né? É mais ou menos isso, né? De uma forma bem tranquila. Né? Isso ela vai levando para outras situações da vida dela, é isso? Isso é muito rico, sabe? Porque não é em relação ao objeto, é em relação à pessoa, né? Porque a gente vê aí, senão vai crescer um adulto que larga as coisas no chão e vai embora. Porque acha que a varinha mágica vai pegar e a coisa vai se colocar sozinha no armário? Não. Então. Porque alguém sempre foi lá e, né? E colocou dentro. Mas ela não se preocupou. Então, assim,
cria aquela coisa assim, poxa, não tem cuidado com as coisas. O importante, assim, a gente ter cuidado com as nossas coisas. Sabe? Ou com as nossas coisas, com a dos outros, é uma responsabilidade. E, consequentemente, é cuidando da nossa vida. São as nossas coisas, sabe? Então, assim, subjetivamente, tem isso por dentro na nossa cabeça. Então, assim, não é a coisa física, vai muito além. Sim. Isso para a criança também, a criança entende, às vezes entende mais que a gente. Entende mais que o adulto, né? Com certeza. Então, assim, é bem muitas vezes leva até mais a sério do que leva o mais a adulto. sério, leva mais a sério. Então quer dizer que um ambiente bem organizado, né, também leva a uma concentração maior total, das atividades. Total, porque, por exemplo, a criança está estudando, não dá para estudar num ambiente caótico. Ela não vai concentrar, né? Não adianta a criança estar aqui estudando em cima da mesa com um livro ou um note, né? Porque agora é tudo um tablet, sei lá. Se tiver um caos aqui na frente dela, ela não vai concentrar, não tem jeito. A gente não concentra também, entendeu? Então, assim, tem que estar, todo o ambiente tem que estar propício para aquilo. Por exemplo, um adolescente que vai fazer um Enem. Se ele não tiver o espaço dele de estudo ali, como é que vai concentrar? Uma prova super difícil, né? Tipo, tem que ter estudo, tem que ter aquelas horas ali maçante, é um período difícil. Se não tiver aquele momento, vai ser que momento. Entendeu? E frustra. Hoje eu não consegui estudar, no outro dia não consegui estudar e vai frustrando. Então, assim, é um período delicado, né? Então, assim, é a fase mais importante, assim, para manter um ambiente minimamente organizado. Perfeito. Pois é, essas foram as dicas da Karina. Karina, você gostaria de fazer algum fechamento sobre tudo isso que nós falamos aqui agora? Então, porque assim, tem muito mito, né, falando, às vezes as pessoas me veem, nossa, você vai organizar, vai jogar tudo fora. Não é assim. É para falar que a organização dá para fazer de uma forma leve, sabe, de uma forma tranquila, sabe, tudo é adaptável, né, e que na verdade a organização aqui é botar a coisa certa na casinha dela certa, né, fala, é simples assim? É um hábito. Né? Mas a gente consegue, todo mundo consegue. Né? A gente falou bastante, né, sobre organização externa, Karina, e eu queria muito que você desse um fechamento também disso, né, de como essa organização externa impacta também na organização interna, né, da criança e de todo o sistema ali da família. Sim, então, porque ela organizando o externo, o que acontece? A mente dela fica mais livre, né? A gente também. Quando a gente chega em casa, por exemplo, um dia cansado do trabalho, você vai chegar em casa, vai estar tudo caótico, você não descansa. A gente não descansa. Me acha na minha bagunça. Mentira, isso não existe. Tá? É só fazer um teste, gente. Quando a gente, né, chega em casa um dia cansativo, veja um dia que sua casa está organizada, você consegue relaxar. Uma paz. É uma paz, entendeu? Então, assim, são coisas práticas. Você vê no dia a dia, são pequenas coisas. Às vezes você tem um objeto na sua casa que você não gosta. Para que você tem aquilo ali? Sabe? Então você vê como, na verdade, não é só o externo, principalmente o interno. A gente já tem tanto problema, né? Tanta coisa para resolver, sabe? Então, em casa é o lugar que a gente tem que relaxar. Então tem que manter realmente a nossa cabeça bem, até para estar com a família, né? Para aproveitar esse momento. Então a organização ela ajuda bastante nisso, bastante mesmo. Assim, eu antes de trabalhar com isso eu não sabia que era tão importante, né? Vendo famílias assim, eu não tinha noção de quanto o ambiente físico afeta a nossa cabeça. Nosso ambiente interno, né? Então, assim, é muito importante mesmo. E vale a pena melhorar isso cada vez mais. Vale bastante a pena. É isso aí, pessoal. Fica a dica, né? Nos acompanhem nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram. Vai lá, acesse o nosso canal, compartilhe, se inscrevam, ative o sininho, enfim, nos acompanhem. Estaremos aí nos próximos episódios trazendo para vocês informações importantíssimas para que crianças de 7 a 12 anos ou até mesmo adultos, né, possam seguir uma vida tranquila, melhor, né, com as dicas que nós vamos dar aqui num clique. 5 minutos pode fazer diferença. Até a próxima, pessoal.